Olá, meu querido, graça e paz, tudo bem? Tudo na graça? Estamos agradecidos a Deus por mais este momento, graças a Deus, esse privilégio de estarmos aqui para divulgarmos mais um vídeo. Eu estou um pouco com sono, não sei se os irmãos aí dá para observar, que eu cheguei do meu trabalho, né, e ainda não descansei, mas sempre a gente deixa alguma coisa preparada para que possamos estar preparando vídeos e colocando no YouTube para todos aqueles que querem aprender sobre a graça de Deus. O nosso papel, meu querido, além de termos o nosso trabalho secular, eu gosto de ouvir o testemunho do pastor Geraldo, o testemunho do irmão Júlio Chaves sobre os seus trabalhos, não é do dia a dia, não é como os cães gulosos, não é? Que vivem da obra, que dizem eles vivem da obra, não é? Mas que na verdade vivem às custas do povo. Na verdade esse povo nunca trabalhou. Na verdade este povo não sabe o que é trabalhar. Nós estamos aqui, os ensinadores da graça, nós temos os nossos trabalhos seculares e nós temos como satisfação, é um prazer ensinar a graça de Deus para as pessoas. Nós não ensinamos a graça porque alguém paga para nós, não. Não, nós temos o nosso trabalho secular. Isso aqui, meus queridos, a gente faz com prazer, tá bom? Eu quero te pedir que você continue se inscrevendo no nosso canal, você continue deixando seus likes, você continue compartilhando, continue deixando seus comentários e também, muito importante, ative o sininho de todos, que o YouTube vai o quê? Ele vai te comunicar quando tiver um vídeo novo do nosso irmão Alberto Lira. Meu querido, estamos alegres, sabe por quê? Um dos motivos de estarmos alegres é saber que o Evangelho da Graça está surtindo efeito. Muita gente está abandonando o sistema religioso. Eles dizem que você está abandonando Cristo. Mentira! Você está abandonando o sistema religioso. Como que você vai abandonar Cristo? Como que você vai abandonar Deus? Se a Bíblia diz que de Deus ninguém se esconde. Se a Bíblia diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Do jeito que Efésios capítulo 1 fala. Então, meus queridos, eu vou num texto na Bíblia e vou começar lá do início, né, para você entender. Eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, até o versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, até o versículo 13. Rogo-vos, primeira coisa que eu quero dizer, isso aqui era divisão na igreja de Corinto. Texto e contexto. O texto é o que eu vou ler. O contexto trata-se da divisão na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentimento e no nosso parecer. Até parece mesmo, né? Até parece que isso funciona no sistema religioso ao qual nós vivemos hoje. Já vamos explicar. Fica aí, eu vou fazer igual o pastor Geraldo. Fica aí, seus canguilosos. Fica aí na sala, fica na cozinha, fica no seu quarto. Vocês dizem que não nos ouve, não nos visualiza, mas vocês visualizam sim. Vocês estão aprendendo com pessoas simples. Vocês nunca ensinaram o Evangelho da Graça para as pessoas. Vocês estão aprendendo sim. O problema de vocês é que vocês não querem se humilhar. Não corre não. O pastor Geraldo fala assim, eu acho interessante do jeito que ele fala. Não corre não. Fica aí. Cite. Ele fala assim, cite. Fica aí. Você vai aprender, a não ser que não queira. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentimento e no mesmo parecer. A respeito de vós, eu posso usar o verbo vocês, porque eu estou no futuro. Paulo falou isso aqui no passado. Então, é um
pretérito do futuro, não é? Então, ele diz assim, a respeito de vós, eu posso usar o verbo vocês. A respeito de vocês, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quer dizer, a família de Cloé passou para Paulo a situação que estava ocorrendo na igreja de Corinto. Não foi fofoca não, tá, querido? A família de Cloé não fofocaram não. Eles só passaram a Paulo o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Não é fofoca não, tá bom? Então, a família de Cloé passou para Paulo, comunicou com Paulo o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Quero dizer com isto, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e o outro fala, eu sou de Apolo. Outros, eu sou de Cefas, e outro, eu sou de Cristo. Paulo pergunta, está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, essa é a pergunta que Paulo fala. Meu querido, o que eu quero te dizer nesse vídeo? Eu vou botar um tema sugestivo nesse vídeo. Veja bem, a religião evangélica do império dividido, a religião evangélica do império dividida, juntamente com os seus líderes religiosos, eles querem ser os mediadores entre o homem e Deus. Eles estão tentando fazer o quê? Usurpar a autoridade e o poder que só pertence a Deus. Então, o que está acontecendo? Vamos ao entendimento dessa palavra aqui. Vamos ver à luz da palavra. Jesus, quando ele disse assim, eu sou o caminho, ele estava dizendo que ele era o caminho. Então, o que aconteceu aqui? Esse caminho, agora, no pretérito do futuro, quando foi dito isso por Jesus, então o que aconteceu? Então, Jesus estava falando que ele era o caminho, há 2000 anos atrás. Então, hoje, esse caminho habita dentro de nós, em mim e em você. Então, o que acontece? O caminho não é a religião. O caminho não é os líderes religiosos. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade. A verdade, meu querido, não é a mentira. A verdade não é a morte, que está aí com os líderes religiosos e estão dentro do sistema religioso. Não, o caminho, a verdade e a vida, Jesus está falando que era ele. Era ele que era o caminho, a verdade e a vida. Mas o sistema religioso pegaram isso e transferiram para eles. Por quê? Jesus disse assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, vocês que estão aí do sistema, ouça-me por favor, chegue pertinho. Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ele disse que ninguém viria ao Pai se não fosse por ele. Então vocês não podem buscar verdade, não podem buscar vida, não podem buscar caminho, se não for em Cristo. Mas muita gente está buscando o caminho, a verdade e a vida na religião. Vem cá, mas não é a religião, não é os seus líderes que são o caminho, a verdade e a vida. Então, a mentira que eles transmitem para você é que você precisa entrar numa igreja, comércio, para que você possa ter acesso a Deus. Então, eu quero te perguntar uma coisa. Vocês estão buscando a Cristo, primeiro atravessando por uma religião? Vocês estão buscando Cristo, mas primeiro estão buscando a religião? Então, vocês não podem buscar Cristo através de uma religião. Vocês não podem e não busquem religião para chegar a Cristo. Você não pode fazer isso. Você não pode, eu não estou falando não deve não. É não pode mesmo. Isso aqui é imperativo. Vocês não podem
Eu não estou falando um adjetivo, não deve não. Eu estou falando uma palavra imperativa. Você não pode buscar Cristo através de religião, através de denominação. Por quê? Foi Cristo, meus queridos, que te alcançou. Foi Ele que alcançou você através do Espírito Santo. Não é o que diz João 14,6? Então, a religião, ela sempre vai iludir as pessoas. Ela sempre iludiu e ela sempre vai iludir as pessoas. Com a falsa ilusão de que a religião vai te dizer o quê? Ela vai sempre te iludir na falsa ilusão ou na falsa promessa. Tipo assim, ele te faz uma ilusão, eles te vendem uma ilusão e te fazem uma falsa promessa. Qual é a falsa promessa? De que o povo que está dentro do templo de pedra, este povo é o povo de Deus? Não. A religião te ensina que o povo que está dentro do templo feito de pedra é o povo de Deus. Eles te ensinam que o povo que está fora do templo de pedra é o povo do diabo, é o povo de Satanás, é o povo desigrejado. Isto é, eles dizem que nós somos o povo da carne, que nós somos o povo do mundão, que vocês que estão, os templados e os igrejados, que eles dizem que a igreja para eles é a empresa, quatro paredes, o galpão. Eles dizem que os filhos de Deus, o povo de Deus, é só as pessoas que estão dentro de um galpão de pedra, dentro de quatro paredes. E nós que estamos fora, na verdade, quando nós reunimos, nós entramos dentro da minha casa, da minha varanda, dentro de, vamos dizer assim, um lugar específico que alguém marca para a gente ir lá, na casa das pessoas. Ou, por exemplo, quando uma família chama para ensinar sobre a graça de Deus. Eu já fui em empresa, dono de empresa já me convidou, né? Cidades vizinhas aqui mim, eu já fui na empresa dele. Graças a Deus, teve uma pessoa que eu não vou dizer que se converteu a Cristo. Teve um empresário que ele se deu conta de quem ele é, mesmo sem precisar passar de religião, e hoje ele entendeu a graça, e hoje ele e a família dele, e eram do sistema, tá? Eram do sistema. Deixou líderes dele, ele falou que ele deixou o líder dele milionário. Por quê? Porque todo mês ele depositava aquela merreca de 8 a 10 mil reais, todo mês. E o pastor dele só andando de carrão de primeira linha. O pastor dele comprou um belo sítio em um certo estado aí, que eu não vou mencionar. E a família dele, desse tal líder religioso, ele conseguiu formar a família dele todinha na melhor faculdade, extraindo dinheiro do templo, da religião. É isso, meu querido. Então eles falam que eu e você, que somos desigrejados, que somos destemplados. Mas sabe por quê? Porque que eles chamam nós disso? É porque nós não sustentamos o império deles. Nós não sustentamos a igreja dele, que ele disse que é igreja, mas na verdade é uma empresa. Então, meu querido, a religião, ela sempre iludiu as pessoas. Então eles chamam a gente de mundão. Eles dizem para os seus membros que eles não podem se misturar com nós. Sabe por que não pode se misturar? Porque senão nós contaminamos eles. Mas sabe qual a única coisa que nós contaminamos as pessoas que estão presas no sistema? Nós contaminamos eles com o evangelho da graça de Deus. Do jeito que Jesus fez em Mateus 10, ele chegou lá no aprisco, entrou, o porteiro abriu, e ele chamou todas as suas ovelhas para fora. As suas ovelhas começaram a ser livres e acharam pasto para pastar. Jesus falou que essa é a característica da ovelha dele.
ela sai dos templos, ela não entra para os templos e fica presa. Olhe Mateus, João melhor, capítulo 9 ou capítulo 10. Estude João capítulo 10, mas começa do capítulo 9. Você vai ver quem é o ladrão do capítulo 10 e o versículo 10. O ladrão lá, meu filho, não é diabo não. Tem algumas bíblias perigosas que já tem a palavra ladrão foi substituída pela palavra diabo. O ladrão ali é os líderes religiosos. É só você estudar um capítulo antes e alguns versículos antes do versículo 10. João 10, 10. Mas crente não gosta de ler Bíblia. Imagina estudar. Crente não gosta de Bíblia. O crente, ele pega a Bíblia quando ele vai para os templos. Engraçado. Eles dizem que Deus mora dentro de nós, mas eles mesmos precisam de ir a um lugar para encontrar Deus. Tem coerência isso? Nós não somos o templo do Espírito Santo. Então como que nós precisamos ir a um lugar físico, determinado, específico, para buscar Deus ou encontrar com Deus, ou adorar a Deus? Essa é a diferença entre os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Os verdadeiros adoradores, ele adora a Deus, mente e coração andem de mão dadas. Porque os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade. Então, os crentes do sistema religioso, junto com os seus líderes, eles falam que eles não podem se misturar com a gente, para não se contaminar. Eu sei do que eles têm medo. Você sabe do que eles têm medo? Da revelação chegar. E eles abandonarem os templos religiosos. E aí, não tem mais aquelas moedinhas, aquelas cédulas, verdinha, oncinhas, garopas e mais garopas, não é? É, meu querido. Então, meu querido, eles dizem isso para a sua membresia, para não se misturar, porque senão vai contaminar. E contamina mesmo, tá? A revelação da graça, ela é contagiante. Ela contagia. Passa alguns momentos estudando a Bíblia com alguns dos ensinadores da graça. Aqui mesmo na minha cidade, tem alguns palhaços da religião, alguns palhaços do sistema. Pastor, é com você mesmo que eu estou falando. É você. Você está pensando que eu não sei? Eu tenho conhecidos dentro da sua empresa, tá? Igreja, empresa. E eles me falam o que o Senhor fala em particular. Mas sabe de uma coisa? Eu não estou nem aí para o Senhor. Sabe o que eu gostaria mesmo? Que o Senhor começasse a se humilhar e dar o braço a torcer e parasse de ser sustentado pelos seus membros e começasse a trabalhar e começasse a ensinar o Evangelho da Graça. Se o senhor não foi formado em português, mas dá o braço a torcer, tá? Se humilha, procura quem aprendeu da Bíblia, procura quem pelo menos ensina a Bíblia respeitando o vernáculo da língua portuguesa. Pare de ensinar mentira para o povo. O seu povo, pastor, está tudo doente espiritualmente. Quando sai da sua empresa, os crentes quando saem da sua empresa, sabe o que eles são? Que eles são marionetes. Eles não fazem nada sem pedir orientação ao Senhor. Sabe o que isso significa? Que o Senhor é o cabeça desse povo. O Senhor já olhou Colossenses 1 e 18? O Senhor já olhou Colossenses 1 e 24? O Senhor já olhou 1 Coríntios capítulo 3? O Senhor já olhou 1 Coríntios capítulo 6 também? O Senhor já olhou João capítulo 1? O Senhor já olhou Efésios capítulo 1? O Senhor já estudou esses livros, capítulos e versículos que eu estou falando? O senhor já aprendeu a Bíblia mesmo? Pastor, se humilhe, pastor. Não é feio se humilhar, não. Não é feio, não. Sabe o que é feio? Dizer que conhece a verdade do Evangelho da Graça e continuar ensinando o povo errado. É isso, pastor, que é feio. Agora vocês dizem para o membro de vocês, as marionetes de vocês, que nós contaminamos os seus membros, as suas ovelhas.
Você tá louco, rapaz? Se rebaixe, se humilhe. Eu fui preso ao sistema também. O senhor sabe, o senhor me conhece, conhece minha trajetória, conhece o meu proceder. O senhor sabe disso. O problema é que vocês não dão o braço a torcer. Mas o senhor tem que aprender sobre o Espírito de Deus. O senhor tem que aprender quem tem o Espírito de Deus e quem não tem. O senhor vai ter que aprender isso, pastor. O senhor vai ter que aprender isso, senhores, líderes religiosos. Outro que ganhava 14 mil reais. Como o mundo está passando por essa situação aí, epidemiológica, falaram, pastor, nós não temos condições de pagar 14, nós vamos pagar 8. O pastor rapou fora, porque 8 mil para ele era pouco. Você acha que nós não sabemos, não? Cuidado, gente, cuidado, abram os olhos, abram os olhos. Agora, no dizer desse povo, no dizer deles, a religião passa a ser, quando eles têm esse pensamento de que nós contaminamos eles, vocês, e que vocês são os bambambam da história, quando vocês dizem isso, no dizer de vocês, a religião passa a ser a secretária do Altíssimo aqui na Terra. Como assim, irmão Alberto? Quando vocês acham que para a gente ser filho de Deus tem que passar pela religião, tem que passar por uma denominação, tem que passar pelo crivo do ministério, vocês se acham os secretários de Deus aqui na Terra, meu filho. É porque vocês acham que só vai ser salvo quem passa por um templo físico. Então eu quero te dizer uma coisa. Vocês acham que vocês são secretários de Deus aqui na Terra? Vocês acham que vocês aqui são o caminho, a verdade e a vida? Eu quero te dizer uma coisa. Vocês têm que tomar vergonha na cara. Vocês estão tomando o lugar de Cristo para vocês. Vocês estão tomando o lugar de Cristo para vocês. Como se vocês fossem o próprio Cristo. Agora, vocês se humilham, toma vergonha na cara de vocês. Eu estou falando pertinho, porque vocês têm que ouvir mesmo. Vocês tomam vergonha na cara de vocês. Sabe por quê? Senão, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ter que se humilhar, vão ter que pedir a Deus perdão por ter, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, por ter pedido, por ter enganado o povo durante tanto tempo. Meu querido, nessa condição em que vocês pensam, nessa condição, então as pessoas temem questionar vocês, as pessoas não podem questionar vocês, as pessoas não podem questionar a religião, porque se as pessoas questionar vocês e questionar a religião, sabe o que vocês falam para eles? Que eles estão tentando questionar Deus. Questionar Deus? Então as pessoas temem. Elas temem ser hostilizadas e demonizadas. Tão somente porque talvez discorde de vocês. Agora, é por isso que elas possuem resistência em questionar. As pessoas dentro do sistema religioso não podem questionar ninguém. Não pode questionar pastor. Não pode questionar o ministério. Não pode questionar a denominação. É isso que é certo. Vocês dizem que nós somos hereges e vocês que prendem as pessoas, vocês dizem que vocês é que estão certos. Vocês são os cambadas de cães gulosos. Vocês são os cambadas de lobos devoradores. Nós viemos, meu filho, para denunciar a sinagoga de Satanás mesmo. Sinagoga de Satanás é esses templos, 4 paredes, templo físico que estão de pé, é endeusado pelas pessoas. Sinagoga de Satanás é esse monte de denominação que está aí. É uma pouca vergonha ao Evangelho da Graça. Então me diga, se vocês dizem que vocês estão certos, se manifeste um de vocês e me mostre o nome de uma denominação na Bíblia, uma só. E vocês me mostrem também qual era a denominação, a religião de Jesus
dos apóstolos e dos discípulos. Uma só. Uma. Eu consigo mostrar uma, mas não é de religião nem denominação. Porque o escritor que escreveu, ele era judaizante. Tiago. Você não sabe disso, mas eu vou te ensinar. O livro de Tiago é um livro histórico, é um livro judaico, é um livro do judaísmo. Tanto que tudo o que Tiago trata no livro dele está baseado na lei. Na lei. Tiago é um camarada judaizante. Ele era um discípulo judaizante. Assim como Pedro era da circuncisão. Tiago era da circuncisão. Pedro era da circuncisão. João era da circuncisão. Então, os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles eram embasados na lei. Então o que é que acontece, meus queridos? Essas pessoas que estão lá no sistema, se eles começarem a interrogar a religião, eles são hostilizados ali. O pastor manda calar a boca. A convenção manda calar a boca. O ministério manda calar a boca. Porque você só serve. Eu gosto de uma frase que diz assim: as pessoas não gostam de você, gostam da sua utilidade. As pessoas não gostam de você, gostam da sua utilidade. Enquanto você for útil, contribuindo para as empresas dos cães gulosos, você vale alguma coisa. Mas deixa você ficar desempregado, deixa sua empresa fechar, deixa você ficar sem renda nenhuma para ver se seus líderes gostam de você. Uma batata. Gosta de araque. Então, essas pessoas que possuem resistência, que não pode questionar, então essas pessoas não gostam. O sistema, eles não gostam que você analise. Eles não gostam de analisar. Eles não gostam de debater. Como foi dito, e agora, salientando mais uma vez, existe uma sedução por parte das instituições religiosas. Você sabia disso, por exemplo? O que o Alberto quer dizer? O que Alberto quer dizer? Eles dizem assim: você não precisa mastigar sozinho. Você não precisa interpretar por si mesmo. Não precisa pensar. Deixa que Cristo, ele possa interpretar a si mesmo, através da Santa Igreja. Eles dizem que Cristo mesmo vai interpretar a palavra através do sistema, através da igreja deles. Isso é aberração, meu querido. Como diz o ditado dos mais velhos, isso é conversa para o boi dormir. Então, quando eles falam isso, eles falam que deixa Cristo traduzir, deixa Cristo interpretar através da Santa Igreja. Santa Igreja? Santa Igreja onde? Igreja é eu e é você. Templo do Espírito Santo de Deus. Templo do Espírito Santo de Deus não é aquela 3, 4, 10 mil lajotas que estão em pé, não. Aquela frente toda de mármore, aqueles granitos, aquela suposta arca da aliança que está ali, para todo mundo colocar a mão, não sabendo eles que as coisas do passado, que eram figuras, Cristo aniquilou na cruz. Quando você bota a mão nos objetos da lei, ou pratica a ordenança da lei, na verdade, você não está sendo abençoado, você está sendo amaldiçoado. Você não sabia disso, não? É porque você não gosta de Bíblia, não é? Meus queridos, aprendam uma coisa. Quando eles agem dessa forma, o sistema, dessa forma, as pessoas não precisam se dar ao luxo de pensar ou de pensarem por si mesmo. Aliás,
Aliás, nem se pode fazer isso na religião. Pensar? Aonde que a religião permite você pensar? Onde que a religião permite você estudar a palavra de Deus? Aonde que a religião permite isso? Não. Na religião você não pode fazer isso. Porque o dia que você for estudar a Bíblia para aprender, você vai sair do sistema. Você vai abandonar a religião. E vai voltar para Cristo. E vai se voltar para Deus. Vai se voltar para o Evangelho da graça de Deus. Agora, quando as pessoas passam a pensar dessa forma, meu querido, começam a pensar, começam a analisar, começam a estudar por si só, aí o que vai acontecer? O império religioso, ele vai se destruir. O império religioso, o império denominacional, meu querido, o seu mundo dividido, eles não querem que você faça nada disso que eu falei. Aliás, divisão é a coisa mais antiga e carnal que existe. Lembra o que eu li? 1 Coríntios? Paulo fala: eu rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês digais toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Isso há 20 séculos atrás. Há 20 séculos atrás, isso aqui já estava existindo, meu querido. Isso aqui já existia. Então o que está acontecendo aqui? Isso aqui, infelizmente, é uma verdade. Quando Paulo está dizendo isso aqui, então talvez, muitas pessoas olhem isso aqui, vai ver isso aqui como um problema em centenas de falsas igrejas, sendo governada apenas por um líder religioso. E essas pessoas, meu querido, pode até se incomodarem com essas ideias. Divisão, isso já existe há muito e muito tempo, meu querido. Então, muita gente pode até achar estranho isso aqui. Mas estranho por quê? Paulo fala assim: a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, quer dizer, os da família de Cloé me comunicaram que há contenda entre vocês. Eu sempre, mesmo pertencendo ao sistema religioso, deixa eu agitar minha Bíblia aqui, ao sistema religioso, eu sempre fui aquele tipo de obreiro meio polêmico. Eu sempre gostava de denunciar algumas coisas dentro do sistema que eu vi que não era certo. Você sabe o que os líderes religiosos faziam? O que é vista grossa? Fazer que não vê, ou fazer que não enxerga. Então, Paulo está falando aqui, eu quero dizer com isso que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Cefas, e o outro, eu sou de Cristo. Quantas denominações que você já viu acontecendo isso? Bom, você é de qual igreja? Eu sou do pastor fulano de tal. E você, meu querido? Eu sou da igreja tal. Você, meu irmão, aí atrás? Eu sou da igreja do pastor fulano de tal. Ei, você aí na minha retaguarda, é da onde? Eu sou da igreja tal. Paulo, ele está dizendo aqui, porventura, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, meu querido, essas verdades expostas aqui, às vezes muita gente vai estranhar, mas essas pessoas vão até querer usar alguns argumentos favoráveis aos impérios denominacionais. Por quê? Porque para eles essa divisão é mais do que normal, mas a Bíblia diz que não é normal, não. Nós somos de Cristo, meu querido. Nós somos de Cristo. Nós temos que denunciar os impérios denominacionais, os impérios religiosos. Agora, contudo, a prática, ela grita mais alto do que qualquer argumentação, pois é enorme o número de grandes líderes
religiosos que têm afastado multidões para o erro, sem mencionar aqueles que usam desta poderosa máquina em benefício próprio. Os pastores, os líderes religiosos. E você sabia que até pastores que não é lá de renome, pastores de congregações pequenas, eles estão aprendendo como manipular o povo? Eu conheço pastores, líderes religiosos de igrejas pequenas, que como a sua igreja, que eles falam que a igreja dizima, tem lá 20, 10 dizimistas, cada um com 100, 200 reais por mês. Imagina quanto que não tira por mês. Vamos botar aí 20 membros, contribuindo aí com 100 reais por mês. Dá quantas? Quanto dá? 2.000, não é? 2.000. Eu conheço pastores que faz compra de carro, faz compra disso, daquilo, e bota a conta nas costas dos membros da igreja. E sabe o que esse pastor ensina mesmo? Ô irmão, eu comprei um carro e a igreja tem que pagar. Ó irmão, eu comprei material de construção, a igreja tem que pagar. Ó irmão, eu comprei isso aqui assim, a igreja tem que pagar. Sabe por quê? Porque ele sabe que a igreja é uma empresa. A igreja, ela arrecada 2.000, 20.000, 200.000, 2 milhões. Tem ministério aí no Brasil que eu gosto de pesquisar muito, e eu descubro lá, em fontes confiáveis, que tem pastor no Brasil que ganha 100 mil reais por mês. O presidente da república ganha quanto por mês? Só de salário. Ganha quanto? Ele ganha 100 mil por mês? O médico que cuida da saúde do povo, ele ganha 100 mil por mês? O professor, que é a profissão das profissões, o professor é a profissão das profissões, ele ganha 100 mil por mês? Coitado. E o belo de um pastor, o bendito de um pastor, ganhando 100 mil, 200 mil, 50 mil por mês. Esses cães gulosos que diz que é pregador aqui no Brasil, o praga ruim, ele, para pregar uma mensagem de 40, 30 minutos, ele cobra cachê de 30 mil, 15 mil, 20 mil. Será que você não consegue acordar disso, meu querido? Será que você não consegue acordar e dar um basta na sua vida e vir para uma verdadeira adoração que não precisa de religião, nem de templo, nem de sistema nenhum? Será que você não percebe que você foi enganado durante tanto tempo, que Cristo nunca falou que você precisa de um atravessador para chegar a Ele? Sabe quem precisa de atravessador? É comerciante, é dono de supermercado, é dono de empresa, é dono de padaria, é dono de verdurão, é dono de qualquer uma indústria. Essas pessoas precisam de atravessador, porque o produto tem que atravessar fronteiras, atravessar estados, atravessar países, para aquele produto chegar na mão dele. Vem cá, quer dizer então que você precisa de atravessador para ter certeza de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Você percebeu o que você está fazendo com Deus? Você já percebeu isso? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma passagem. Vou ver se eu encontro, tá bom, meu querido? Vou ver se eu encontro uma passagem aqui. Você, enquanto isso, eu vou falando alguma coisa aqui. Então, você nunca vai encontrar na Bíblia, uma passagem dizendo que você precisa de um mediador. Não, não precisa. 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5. Olha o que diz aqui. Porque o verbo é existir. Porque o verbo existir. Porque existe um só Deus.
é um só mediador. Quantos? Vários. Um monte. Dezenas. Centenas. Milhares. Não. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Preste atenção. Jesus Cristo, homem, era antes da cruz ou depois da cruz? Jesus Cristo, homem, era antes da cruz. Agora, o Cristo ressuscitado, o Filho do homem, não está antes da cruz. Jesus Cristo era mediador quando ele veio morrer pelo pecador chamado judeu, transgredir a lei. Agora Cristo, ele continua sendo mediador? Não, meu filho. Por que não, Alberto? Porque o seu trabalho ele já fez. O trabalho dele, ele já fez. Eu vou aqui para Hebreus, capítulo 9. Eu posso ler o capítulo 10 também. Mas eu vou aqui. Eu vou ler o 10, capítulo 10, a partir do verso 12. Mas este, Cristo, pronome este, refere a Cristo. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Você vê que agora ele não é mais Jesus Cristo homem. Ele está sentando à destra de Deus, assentado à destra. Agora ele é filho de Deus. Ele não é mais Jesus Cristo homem. Daí por diante, ele espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Você viu que não precisa mais um mediador, Jesus Cristo homem, porque o trabalho dele já foi feito, meu filho. Agora nós somos santificados nele, porque o juízo já aconteceu. A manifestação do juízo do Filho do Homem já aconteceu. Então, você tem que aprender o quê? Isso aqui, ó. Você tem que aprender. Então, nós observamos que dentro da palavra de Deus, quando nós analisamos isso aqui, essas pessoas, eles estão cada vez mais difíceis de compreender. Quando a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, é um só mediador mesmo. Quando a Bíblia diz aqui, há um só mediador entre Deus e os homens. Agora, meu querido, o sistema religioso, ele tem conduzido milhares de pessoas, mais milhares de pessoas, a cometer erro. Mas cometer erro por quê? Por quê? Porque eles estão usando a religião, denominação, como instrumento de divisão. Eles estão cometendo isso aqui, é um instrumento para eles, isso aqui é um instrumento de divisão. Por quê? Estão levando as pessoas a cometer erros grotescos. Meu querido, parece que muitos estão cada dia mais longe da doutrina da graça de Deus, mas a culpa disso é quem? É o sistema religioso. Agora, veja bem, eu vou dar um exemplo aqui para você. Se tiver, suponhamos que numa rua tem 3 denominações, que eles chamam de igreja, na mesma rua. Dificilmente uma dessas igrejas vai trazer a mesma doutrina da outra. Por quê? Por quê que não tem? Porque se tiver, meu querido, eles vão estar de comum acordo, mas nós sabemos que não é assim. Então, se tiver 3 igrejas, templo físico, numa mesma rua, dificilmente uma vai ter a mesma comunhão com a outra. Por quê? Porque eles vivem em prol do reino deles mesmos. Eles não vivem em prol do reino de Deus. Isso é verdade ou é mentira? Claro que é verdade. Então cada líder,
mercenário que nós chamamos, ele vai defender a sua própria doutrina ou a sua própria placa denominacional. Ali tem X, lá tem Y, lá tem AB, lá tem outro C, lá tem D, lá tem E, lá tem F, lá tem G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Então, cada líder religioso do sistema, eles querem defender a sua placa de igreja denominacional. Então, isso faz o quê? Isso faz com que as pessoas carreguem um fardo pesado. Então, e onde se tem um gado preso, um gado no cercado, jamais poderá comer um outro pasto. É isso que acontece e o que está acontecendo dentro da religião. Agora vocês podem analisar isso, meu querido. Pode analisar que as denominações, elas estão vivendo desse jeito. É triste, mas é a realidade. As pessoas precisam sair desse sistema. Precisam sair desse engano. Precisam sair, largar essa capa, este fardo pesado. Quando Jesus curou o cego Bartimeu, você lembra qual é a primeira coisa que ele abandona pelo caminho? A capa. A capa para Bartimeu era um fardo. Por quê? Porque aquela capa que era cedida pelo governo romano dava ao cego Bartimeu o direito dele mendigar. Às vezes você nunca ouviu falar isso. Por isso ele tinha que carregar aquela capa. Aquela capa era cedida pelo governo. Então, como aquele cego Bartimeu, ele tinha aquela capa porque dava o direito dele mendigar, a mesma coisa a religião. A religião colocou um fardo pesado nas suas costas e você não quer se libertar desse fardo, sabe por quê? É esse fardo que está fazendo você continuar a andar de costa, com as costas baixadas, e você não se dá conta disso. Meu querido, saia do sistema, saia do engano, porque Cristo morreu por você, morreu por todos aqueles que acreditam na mensagem do Evangelho. Fique na paz, fique com Deus, graça e paz para todos. Se liberte, eleitos do Criador. Amém? E eu quero deixar você, medite nessas palavras, fique na paz. Amém.